Hoje queremos te convidar para conversarmos sobre o tema Pare de sofrer com as preocupações. Nós temos preocupações no dia a dia, Ururaí? Pois é, né? E como temos, né? E muitas vezes essas preocupações, elas acontecem de uma forma evitável, né? Mas nós vamos conversar sobre isso, porque a preocupação gera o sofrimento. Nossa, eu sinto um alívio quando eu fico preocupado. Né? Não existe isso. A preocupação gera um sofrimento. E se eu posso modular a preocupação, eu posso modular o sofrimento. E é sobre isso. Aliás, é essa a proposta do programa Abrindo a Gaiola. Porque, com certeza, você tem aí algumas gaiolas relacionadas às preocupações. Então, nós vamos abrir a gaiola da preocupação hoje para que você elimine o sofrimento. A gente imagina, né, que, com certeza, você deve estar passando por algum sofrimento, como todos nós passamos por algumas situações. Será que é possível isso? Você diminuir esse sofrimento? Ou até zerar esse sofrimento? Vamos lá. Então vamos começar pensando na palavra preocupação. O que é preocupação? Preocupação é uma ocupação prévia da mente com algo que nem sempre vai acontecer. Então é uma ocupação prévia, uma ocupação antes de acontecer. O que nós precisamos entender é que nós necessitamos trabalhar mentalmente esse acontecimento para que a gente possa eliminar o sofrimento. Essa imaginação negativa, né, de um algo ruim que possa acontecer, que a gente chama de preocupação. O famoso, mas será que vai dar certo? E se não der certo? Será que vai acontecer isso? Será que vai acontecer aquilo? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? É aqui na voz mental. Então, a voz mental, a pessoa pode modular. Você pode modular a voz mental. Porque essa voz mental cria uma realidade para o cérebro de medo, de ansiedade, de expectativa negativa, né? E aí gera o sofrimento. A voz mental está aqui, o sofrimento está aqui. Ninguém sofre aqui, ninguém chegou um dia no consultório, né, Márcia? E falou assim, nossa, eu tô com medo aqui desse lado tá com uma angústia, aqui com ansiedade. Não, aqui é a fonte. Agora a emoção é aqui. Por quê? Porque aqui ela está relacionada, inclusive, à respiração. Então, eu posso modular a voz mental e, consequentemente, modular o sofrimento. Então, se é uma ocupação prévia, que, aliás, o pessimismo, ele é uma prática, né? E o pessimismo, ele alimenta a preocupação. Se a pessoa tem uma mentalidade pessimista diante da vida, é muito mais fácil ela se preocupar do que gerar um pensamento de ocupação prévia da mente por algo negativo do que o otimista, onde ele vai gerar uma ocupação prévia da mente diante de algo positivo, diante de algo legal, diante de algo feliz, né? Entenda que você, enquanto espírito, a principal atividade que você faz é pensar, esteja acordado ou esteja dormindo. Né? O espírito pensa o tempo todo. E aí, pelo fato de pensar, você vai desenvolver o que nós chamamos de diálogo interno. O diálogo interno é essa conversinha que você fica fazendo com você dentro da sua mente. Essa conversa pode ser feliz ou pode ser infeliz. Ururaí usou o exemplo do pessimista. O pessimista vai nortear o diálogo interno dele para coisas ruins. Então ele vai sempre ficar esperando que algo ruim aconteça. É o pão que cai no chão sempre voltado, com a parte da manteiga voltada para baixo. Por quê? Porque o pessimista, ele vai trabalhar sempre com a hipótese de que tudo vai dar errado. Então, se ele vai entrar no carro para dirigir, ele fica preocupado se vai furar o pneu.
Ele fica preocupado se o combustível vai dar. Ele fica preocupado se vai ter engarrafamento no trânsito. Então, o pessimista, ele sempre preocupa-se com os acontecimentos ruins. O otimista faz o contrário. O otimista, ele sempre vai trabalhar com o lado positivo das coisas. E entenda que isso é treino. Nós não nascemos sabendo. A gente vai fazendo e vai tendo resultado positivo e vamos incentivando isso e gostamos do resultado, né? Porque é muito bom quando eu e você somos envolvidos por situações boas, por resultados bons. E quando a gente pensa que somos espíritos, e conforme você falou, né, que a atividade principal do espírito é pensar, quer dizer, eu não controlo a emoção, eu controlo o pensamento. E ao controlar o pensamento, eu estou controlando a emoção. É importante a gente entender que o mundo, o universo, começa de você, né? O seu mundo, o universo começa de você, porque você vai olhar para o mundo de acordo com a visão interna que você tem do mundo. O meu mundo começa de mim. O mundo da Márcia começa dela. Você é a sua referência. Eu sou a minha referência. Você é a sua referência. E é para isso que estamos aqui, convidando você para que repense sobre que mundo, que visão de mundo que você está criando. Quando a gente aprende sobre o mundo espiritual, não é o espiritual no sentido fora daqui. Você já está no mundo espiritual. Por isso que às vezes a pessoa fala assim, para mim é como se ela vivesse num outro mundo, né? A gente fala assim, parece que você está no outro mundo. E é verdade isso. Cada um de nós vive no mundo criado a partir da própria pessoa. E a proposta aqui é convidar você para criar um novo mundo, mudar a visão de mundo, mudar o ponto de vista, ou melhor, a vista de um ponto, né? Para que você possa criar para você um mundo mais feliz, um mundo mais tranquilo. Está tudo pronto para isso, porque a lei é de amor. Está tudo de bom está reservado para você. No entanto, é você que vai decidir qual mundo que você quer viver. Você quer viver um mundo de preocupações que gera sofrimento, ou você quer viver um mundo de mais tranquilidade, que gera alívio? Lógico, sempre começando de você. Não cai do céu. A única coisa que cai do céu são as leis divinas. Né? As leis divinas já estão prontas. Elas são imutáveis. Por que elas são imutáveis? Porque elas são infinitamente perfeitas. E o que é infinitamente perfeito não necessita mudar. Agora, eu e você estamos ainda imperfeitos. Então, cabe a mim, cabe a você fazer a mudança necessária. Uma vez que você pense enquanto espírito e você gere esse diálogo interno, se você escolhe ter um diálogo interno infeliz, você vai alimentar o que nós chamamos de medo. Então, medo é um cultivo. Medo, aflição é cultivo. E da mesma forma como eu cultivo medo e aflição, eu posso combater isso e buscar cultivar bons pensamentos, buscar cultivar um pensamento mais feliz, porque aí eu vou estar acessando as leis divinas naquilo que elas têm de melhor para me oferecer. Eu vou buscar nesse self-service, que é a vida, aquilo que eu quero trazer para o meu dia a dia enquanto potencial, que vai gerar mais possibilidades para que eu seja uma pessoa melhor e mais feliz. Então, quando eu cultivo o diálogo interno infeliz, eu aumento o medo. Quando eu cultivo o diálogo interno feliz, eu diminuo o medo e ao diminuir o medo, eu faço diminuir também a angústia. Então, eu começo a controlar o jeito a forma como eu me sinto e a forma como eu penso no dia a dia. Naturalmente, eu também começo a controlar os meus atos.
Porque o que vale na vida são as emoções, né? A gente faz tudo em função da emoção. Está calor. O cérebro trabalha com dor e prazer. E a emoção, feliz ou infeliz. Está calor. Aí, quando eu falo está calor, é porque está gerando uma dor. Esse calor que eu começo a sentir gera uma dor, estimula o cérebro aí para eu reagir. Aí eu mudo, vamos supor, ligo um ar-condicionado. Ah, sim, agora está bom. Então eu vou de dor para prazer. Mas só que se começa a gelar muito, aí começa a gerar dor de novo. Aí eu vou lá, modulo o cérebro, né, fazendo essas captações assim instantaneamente, é uma coisa assim espetacular, né, o cérebro captando essas informações externas pelos canais sensoriais. Agora, a parte interna é você que capta. Compete a nós, né? Compete a nós, compete a você. A parte externa o cérebro cuida. Entende? A parte externa o cérebro cuida, modulando entre dor e prazer. Agora, a parte interna cabe a você, entre infelicidade e felicidade. E se cabe a você, é você que vai mudar. Peraí, o que eu posso... Então, qual pensamento que eu vou mudar? Qual crença mental? Por exemplo, mudar de pessimismo para uma pessoa otimista é uma escolha, é uma decisão e uma escolha sua que convém você fazer. Por quê? Porque o pessimismo ele vai gerar consequências. O otimismo ele vai gerar consequências. Essa é a boa notícia. Essa é a boa notícia. Entende? Porque às vezes a gente só fala consequências no sentido negativo, né? Não, o otimismo gera consequências. E aí exemplo, se você persistir no pessimismo por orgulho ou alguma coisa assim, coisas ruins irão acontecer, aflições, né, que não estavam reservadas para você. Né? Quando a gente for falar aqui sobre as causas atuais das aflições, a maioria não estava programada para você. Você é um espírito que está mergulhado na vida através do amor divino. Nós estamos aqui por permissão divina, né? Somos todos, temos a possibilidade de estarmos encarnados nesse momento, vivendo nesse mundo por permissão divina. Aí vamos entender uma coisa, existe uma causa primária disso tudo, não existe um acaso. As coisas não acontecem por acaso. Existe uma causa primária regendo tudo isso, que é Deus, como nós chamamos, né? Esse amor absoluto que tudo sabe, que tudo envolve, que tudo possibilita. Esse Deus é infinitamente justo e bom. Se ele é infinitamente justo e bom, nessa existência, quando você está enfrentando um desafio que parece não ter motivo, que você não consegue entender o porquê, se esse Deus é infinitamente justo e bom, e você não enxerga o porquê de estar enfrentando o desafio, esse motivo está numa causa anterior, como o Nuraí colocou agora há pouco. Então existem causas anteriores das nossas aflições que a gente não controla, que a gente não consegue entender, exatamente por serem anteriores. Isso significa que eu e você não conseguimos escapar das consequências das nossas faltas anteriores, mas nós também não conseguimos escapar dos benefícios das nossas atitudes anteriores. E é esse o ponto. Antes de nós existe uma inteligência suprema, o amor absoluto, que possibilitou que todos nós estivéssemos aqui nessa experiência. É Deus quem permitiu que tudo isso acontecesse. Essa causa primária que é Deus, ele é justo e é bom. E exatamente por ser justo e bom, não existe nenhum acontecimento na sua vida que não tenha um motivo para que esteja acontecendo. Se esse motivo é de uma causa primária, em algum momento você vai entender por que estão acontecendo esses desafios na sua vida. É que muitas vezes nós queremos respostas prontas, né, Ururaí? Nós queremos saber por que eu estou passando por aquilo.
Eu preciso entender que ninguém escapa das consequências das suas faltas. Da mesma forma, ninguém escapa dos benefícios dos seus atos. Então a gente só olha para o lado negativo, né? E exatamente em cima do que você falou, quer dizer, nós somos regidos por leis naturais. Esse princípio sobre Deus, ele é decisivo, né, Márcia? Ele é determinante de felicidade ou infelicidade. Não é à toa que Kardec, em O Livro dos Espíritos, o primeiro questionamento é: que é Deus? Porque ali ele separa inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, ele separa do Deus bíblico. O Deus bíblico, esqueça, não é disso que nós estamos falando. Quando a gente falar de Deus, nós estamos falando de leis naturais que regem o universo e que foram e que estão destinadas, estão reservadas para você ser feliz. Para você ser feliz, porque Deus é infinitamente justo e bom. Né? Justo e bom. Ele não é apenas justo, ele é bom. E ele não é apenas bom, ele é justo. Então ele é justo e bom. Então, se você está sofrendo em virtude das preocupações, é hora de você repensar as suas escolhas, a sua forma de pensar, os seus princípios. É um convite que nós estamos fazendo para que você abra a gaiola, né, das preocupações, a gaiola dos sofrimentos. As tribulações, elas são expiação do passado, mas também são provas com relação ao futuro. Esse é o olhar que nós queremos trazer. Pararmos de ficar pensando, eu estou passando por tal coisa porque eu estou pagando. Já falei isso várias vezes. Deus não é agiota, gente. Nós não estamos aqui pagando, não é esse o princípio, não é esse o objetivo. O objetivo é progresso. E o progresso vai acontecer resolvendo essas questões do passado, porém, principalmente, promovendo o indivíduo para o futuro, mudando a forma de viver, mudando a forma de pensar, ampliando a visão, focando no bem comum, focando no bem de todos, trabalhando para que todos se sintam melhores na sua presença. Esse é o foco. Progresso é um progresso de forma total. Não é apenas o progresso pessoal, egoísta. É o progresso total, é o progresso de todos. E como essas leis, Kardec pergunta, né, para os espíritos, mas onde estão as leis? Né? Na consciência. Então é a própria consciência que vai fazendo a correção, a modulação. Então, às vezes, você passa por uma situação porque ainda não houve um crescimento diante daquela situação. Não é porque você está pagando, é conforme a Márcia disse, a lei do progresso, que, aliás, é uma das 10 leis naturais. Não é evolução, né, Márcia? Porque a gente confunde muito evolução com progresso. Kardec nunca falou em evolução, porque a palavra evolução não define necessariamente o que Kardec quer dizer. Não define melhora. Não define melhora, exatamente. Porque evolução vem da biologia, onde quando, por exemplo, um gene sofre uma alteração, ocorreu uma evolução. Se um gene sofre uma alteração porque a pessoa é fumante, ocorreu uma evolução, mas não um progresso. Evolução na biologia significa mudança. Isso. Evolução no espiritismo significa... A gente está trabalhando aqui não o conceito de evolução no espiritismo, mas o conceito de progresso. Porque no progresso você melhorou, você mudou para melhor. É para frente, né? Para frente. Sempre para frente, né? E também a questão do diálogo interno, como é importante você separar o que é fato e do que é alucinação ou imaginação. Porque toda vez que você começar um pensamento com será que e se, com certeza você está criando alguma coisa em cima de uma situação. Essa criação pode gerar um sofrimento desnecessário. Puxa, será que roubaram o meu carro? Mas qual é o fato? Não, o fato é que eu não estou vendo o carro.
Ué, mas o fato de você não ver não significa necessariamente que ele foi roubado. Às vezes não foi ali que você deixou, às vezes você deixou, foi em outro lugar. Então é importante também para a sua felicidade, que esse aqui é o nosso propósito, você separar dos seus pensamentos o que é fato. Fato é aquilo que é captado pelos canais sensoriais. A alucinação é você imaginando alguma coisa. E óbvio que nós estamos falando aqui de imaginação negativa, né? Porque preocupação só surge em função de uma imaginação negativa. Você acha que eu poderia dizer que fato é aquilo que todo mundo consegue enxergar? E alucinação é aquilo que eu interpreto? Exatamente. Quer dizer, acabou de acontecer uma batida ali na esquina, né? Uma mãe olha para o carro e quando vê que, imagina, né? O filho dela tem um carro semelhante, ela entra em desespero. Qual foi o fato? A batida de 2 carros, assim, não estou falando um capotamento, uma batida. O outro olha, um policial, por exemplo, olha e fala, puxa, eu vou ter que ir lá fazer alguma coisa. O médico olha para o mesmo fato, ele já pensa, eu vou lá porque às vezes eu posso ser útil para uma coisa. Um funileiro olha e pensa, poxa, olha lá, acho que ali vai ser um futuro cliente. Quer dizer, o fato é, 2 carros bateram ali. A partir daí, cada um vai criando a sua interpretação em cima daquilo. Por isso que nós precisamos olhar para a situação sem fazermos esse sofrimento antecipado. Quando eu escolho ficar bem, apesar do fato que está sendo apresentado, eu estou trabalhando para tirar o melhor daquela situação. Eu vou falar uma coisa bem ao pé do ouvido para que você possa entender sobre essa questão. Não existe necessidade de sofrimento. Nenhum acontecimento acontece na minha vida ou na sua para te deixar acabrunhado, jogado num canto, como se fosse um pano de chão molhado, ali no cantinho, apagadinho. Não é para isso que acontecem os fatos. Tudo aquilo que acontece na sua vida, tudo aquilo que acontece na minha vida, é para o meu progresso e para o seu progresso. Em algumas situações, estamos reparando o passado. Na maioria das situações, estamos nos promovendo para o futuro, para sermos cada vez mais felizes daqui para frente. E Kardec perguntou isso para os espíritos, né? Se as causas das aflições têm mais a ver com o passado ou com o presente. E eles responderam que na grande maioria é do presente, é agora. Algumas coisas, algumas que têm a ver com o passado. E não é porque você está pagando, não, é a sua consciência, onde estão as leis divinas, está fazendo ali uma correção em algo que ainda não foi aprendido, não foi progredido, né? Vamos dizer assim. E também a gente lembrar que não basta apenas passar pela provação. É como é que você está passando pela provação. Porque se você está passando por uma prova, reclamando, murmurando, lamuriando, lamentando... Não entendeu nada. Isso significa que a prova será repetida. A prova será repetida. Por quê? Quando a gente fala em sofrimento, é lógico que existem situações tristes, mas não confunda tristeza com sofrimento. Então, exemplo, o seu gatinho morreu. Você vai ficar triste, mas você vai ficar triste em função do fato. Se você começar a ficar muito mais triste com relação ao fato, muito mais triste do que o necessário, você vai gerar um sofrimento desnecessário. Então, estamos dando aqui apenas um exemplo de diferença entre sofrimento e tristeza. A tristeza é diante de um fato. O sofrimento é aquele aumento, aquela criação que a gente coloca em cima de um fato. Eu posso dizer que o sofrimento é uma interpretação. É uma interpretação. O fato gera uma tristeza natural. É um significado, né? Isso, o sofrimento é um significado que eu dou. E eu não preciso dar um significado aumentado. Eu posso dar um significado que vai ficar ali ligado ao fato. Por isso a importância de aprendermos a lidar com o nosso diálogo interno. Porque tudo isso que estamos falando sobre sofrimento, sobre interpretação,
É a forma como eu lido com os meus pensamentos. É a forma como eu lido com o meu pensar, né? Então, se a gente fizer assim um retrospecto, né? Quer dizer, como diminuir o sofrimento diante das preocupações? Atenha-se aos fatos, primeiro. Segundo, entenda que todos nós estamos imersos diante de leis divinas que querem a nossa felicidade completa. É para isso que eu e você existimos. Por enquanto, a felicidade incompleta ou relativa. E module a sua forma de pensar. Aliás, eu trouxe aqui, só para a gente citar agora, já quase no final, um trecho do Sermão sobre a Montanha, né, que eu trouxe aqui de uma Bíblia, né, a Bíblia de Jerusalém, que é a que mais próxima dos originais. E na tradução, com relação às aflições, Jesus não falou bem-aventurados, porque bem-aventurados é um termo religioso. E Jesus não era religioso, né? Jesus era judeu, né? E ele diz felizes, ele não fala bem-aventurados. Felizes os aflitos. E ele fala, felizes os aflitos. Olha, mas como assim felizes os aflitos? Mas Jesus falou isso. Felizes os aflitos porque serão consolados. O que é a consolação, Márcia? Consolação é alívio. Então, felizes os aflitos porque receberão alívio. E de que forma é esse alívio? Porque passando por uma expiação que vai resolver o passado, passando por uma provação que vai promover para o futuro, vão se sentir aliviados. Então, essa foi a nossa provocação junto a você, para que você quebre a gaiola da preocupação desnecessária, do sofrimento inútil e faça uma decisão cada vez maior pela felicidade. Sinta-se abraçada, abraçado, gratidão e felicidade.